Kvaratskhelia está nos planos do Real Madrid para 2024. Zenit quer se desfazer do zagueiro Robert Renan e Rafinha Alcântara recebe sondagens para jogar no Brasil. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta do Mercado da Bola. A edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola vai começar, como de costume, pelo futebol brasileiro. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, onde por lá tem jogador que anunciou que está pendurando as chuteiras. Tô falando do lateral esquerdo Felipe Luiz, de 38 anos, que anunciou que ao final do seu contrato com o Flamengo, vai sim se aposentar do futebol. O Felipe ele mesmo anunciou que já vinha sentindo que estava com problemas físicos, não conseguia mais jogar no mesmo ritmo de antes, então agora ele vai largar a carreira de atleta profissional e vai se dedicar mais à parte de treinador, que é algo que ele já vinha inclusive estudando há alguns anos. Então ele comunicou oficialmente sua aposentadoria e disse que fará o seu último jogo da carreira nesse domingo no Maracanã, quando o Flamengo enfrentará o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Indo agora para Minas, vamos falar do Atlético Mineiro, que anunciou ontem uma renovação de contrato. O Galo renovou o contrato do volante argentino Rodrigo Batalla, de 32 anos. Batalla agora, de maneira oficial, terá contrato com o Galo até 2025. Ele que foi contratado nessa temporada e soma até o momento pelo Atlético 34 jogos, com um gol marcado e uma assistência. Agora vamos para o sul do Brasil para falarmos do Internacional. O Inter nesse momento já está de olho em diversos reforços para 2024 para não repetir o insucesso que teve nessa temporada de 2023. Então o Inter está de olho em vários nomes e um que já recebeu proposta oficial por parte do Colorado foi o atacante Bruno Rodrigues, de 26 anos. Bruno que nesse momento tem feito uma ótima temporada vestindo a camisa do Cruzeiro. Então mesmo com a Raposa ali brigando contra o rebaixamento, o Bruno tem, na verdade, se destacado bastante. Vale lembrar que o Bruno Rodrigues não é jogador do Cruzeiro. Ele está emprestado pela Tombense ao Cruzeiro até o final da temporada. Então com quem o Inter negocia diretamente a compra do Bruno Rodrigues é justamente com o Tombense. Segundo informação do jornalista Thiago Fernandes do Portal Gol, o Inter está bastante otimista em fechar a contratação do Bruno Rodrigues para 2024. Ele que é um atacante fazedor de gols, de bastante velocidade. Tô pra te dizer que se não fosse pelo Bruno Rodrigues, a situação do Cruzeiro hoje seria bem pior. Na temporada, Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro tem até o momento 47 jogos com 13 gols marcados e 7 assistências. Na minha opinião, poderia ser um grande reforço para o Internacional para a próxima temporada. Agora vamos para São Paulo para falarmos do time do Corinthians, que para 2024 também já está de olho em alguns reforços. Ainda mais que agora o Corinthians já sabe quem é o seu novo presidente, que é o Augusto Melo, então mais do que nunca o Timão vai se lançar no mercado da bola. Segundo informação do jornalista PVC, um jogador que já interessa ao Corinthians, que está na mira para a próxima temporada, é o meio argentino Marcelino Moreno, de 28 anos. Ele que hoje está jogando no Coritiba, onde tem contrato até 2026. Apesar do Coritiba ter sido rebaixado nesse Brasileirão, Marcelino Moreno acabou sendo um dos poucos nomes que ainda se salvou nesse time. É um meio de bastante técnica, habilidade, visão de jogo, 44 jogos para ele nesse ano, com 2 gols marcados e 4 assistências. Ele que foi contratado pelo Coritiba nessa temporada, vindo do Atlanta United dos Estados Unidos por 7 milhões de reais. E o Corinthians enxerga que poderia ser uma boa contratação, porque além do fato de parecer ser um bom jogador, aos olhos do time alvinegro, tem também o lado de como o Coritiba foi rebaixado, Marcelino Moreno poderia ser liberado sem muita dificuldade. Ainda no futebol paulista, agora vamos falar do Palmeiras, que segue vivendo a tensão nesses últimos dias de Brasileirão, de perder em breve o seu treinador, o português Abel Ferreira, de 44 anos, que no momento ainda tem contrato com o Alviverde até o final de 2024, mas nos últimos dias está tendo seu nome fortemente ligado a uma transferência para o Al Sadd do Catar. E agora a informação que foi trazida pelo UOL é de que a cada dia que passa, o Al Sadd está mais confiante em fechar a contratação do Abel. O Abel, há um tempo já, vocês têm acompanhado em entrevistas coletivas que tem feito várias reclamações sobre o futebol brasileiro. Ele reclama do gramado, reclama do calendário, reclama da arbitragem, então ele está insatisfeito. E agora essa proposta do Al Sadd pode ser o estopim para ele ir embora do Palmeiras. E pro Al Sadd, convenhamos, não seria um problema tirar o Abel do Palmeiras, porque mesmo que ele ainda tenha contrato, o Al Sadd pode ir e pagar a multa sem problema nenhum, até porque dinheiro não é um problema pro pessoal do Catar. E outra coisa, o Abel também, se fosse treinar o Al Sadd lá no Catar, teria um salário astronômico.
Hoje, um dos maiores salários do mundo para um treinador. Então hoje, pessoas dentro do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, já vivem aquela tensão de poder ver agora, talvez, os últimos jogos do Abel comandando o Palmeiras. O Palmeiras tem ainda mais 2 jogos pela frente para confirmar o título do Campeonato Brasileiro, mas as pessoas temem que esse seja o último título do português pelo Verdão. Nessa temporada pelo Palmeiras, Abel Ferreira, em 71 jogos, conseguiu 40 vitórias. Teve também 17 empates e apenas 14 derrotas. Sem dúvida nenhuma, o melhor trabalho do futebol brasileiro nos últimos anos em termos de regularidade. Agora vamos falar sobre um jogador que há um tempo já tá sumido da mídia e pode, quem sabe, jogar no Brasil em 2024. Tô falando do meia brasileiro Rafinha Alcântara, de 30 anos. Aquele mesmo, o filho do Mazinho, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, e irmão do Thiago Alcântara, que tá jogando lá no Liverpool. O Rafinha, para quem não sabe, apesar de ser brasileiro, nunca jogou aqui no Brasil. Ele foi revelado nas categorias de base do Barcelona e rodou bastante na Europa. Ele jogou no Celta de Vigo na Espanha, na Real Sociedad, jogou no Paris Saint-Germain na França, na Inter de Milão na Itália, e há um tempo agora tá jogando no Al Arabi, que é um time lá do Catar. Tem contrato até junho de 2024 por lá. Agora, informação trazida pelo jornalista Fabrício Romano é que para 2024 tem 2 mercados buscando a contratação do Rafinha. Um é o futebol brasileiro, onde diversos times estão interessados, inclusive um time que há um tempo já tem tentado o Rafinha é o Atlético Mineiro, porém o futebol brasileiro tem a forte concorrência do futebol da Arábia Saudita. Então, vamos ver onde o Rafinha jogará em breve. A tendência é de que ele não permaneça jogando lá no Al Arabi. Lembrando que, como ele tem contrato no futebol do Catar até junho de 2024, isso significa que a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outra equipe. Só para trazer os números do Rafinha para vocês, ele que é um meia canhoto, nessa temporada pelo Al Arabi são 10 partidas até o momento, 2 gols marcados e 4 assistências. E aí agora eu já queria saber de você, Rafinha Alcântara teria espaço no seu time aqui no Brasil? Comenta aí. Eu falei do Rafinha que pode vir jogar no Brasil pela primeira vez e agora eu vou falar de um jogador que alguns times do Brasil já estão de olho porque ele pode voltar ao Brasil até de maneira precoce por tudo que se esperava dele. Eu tô falando do zagueiro Robert Renan, de apenas 20 anos, jogador que aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians com bastante expectativa e acabou sendo negociado com o Zenit da Rússia naquela troca envolvendo o atacante Yuri Alberto. Acontece que apesar do bom começo no Zenit e das convocações para a seleção brasileira de base e até principal, Robert Renan tem sofrido para achar o seu espaço no time nos últimos tempos, tanto que nessa temporada ele disputou apenas 8 partidas e não foi aproveitado nesses últimos jogos. Com isso, a informação trazida pelo UOL é de que para 2024 o Zenit está querendo negociar o Robert Renan. A princípio, a ideia dos russos seria de negociar o Robert Renan em definitivo, porém um empréstimo também não está descartado. E é bem curiosa a situação do Robert Renan porque, como eu disse, todo mundo via um potencial absurdo nele. Um zagueiro canhoto, de habilidade, força, bom cabeceio, como eu disse, estava tendo também várias oportunidades na seleção brasileira de base. Então, bem estranha essa história de agora do nada o Zenit querer negociá-lo. Lembrando que o Robert Renan tem contrato com o Zenit até 2028, o que significa que, se ele não for emprestado, uma venda ia envolver sim valores bem altos, ainda mais para o futebol brasileiro. Agora entramos de vez no futebol europeu e nós vamos iniciar nossa passagem pela Europa pela Inglaterra, onde o Manchester United segue com seu objetivo de, para a janela de janeiro, contratar um novo atacante. Esse é um pedido do técnico Erik ten Hag, que quer um parceiro, que é uma sombra para Rasmus Højlund, que tudo bem, tem marcado seus gols, porém o Erik ten Hag ainda entende que não é o nome ideal. Ele ainda não está tão maduro para toda essa responsabilidade. Dessa forma, segundo informação trazida pelo portal britânico The Guardian, um jogador que interessa já ao United para a janela de janeiro é o atacante de Guiné, Serhou Guirassy. Guirassy hoje está jogando pelo Stuttgart na Alemanha e tem jogado muita bola. Não à toa hoje é o vice-artilheiro do campeonato alemão, atrás apenas de Harry Kane, que aí, vocês sabem, joga no Bayern de Munique, tem um time muito mais estruturado ao seu redor. Ainda assim, mesmo sem toda essa estrutura, Serhou Guirassy nessa temporada, em 11 partidas disputadas, já tem 16 gols marcados. Guirassy tem contrato com o Stuttgart até 2026, e até pela idade, 27 anos, não seria um jogador tão caro assim como muita gente imagina. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar de um jogador que está nos planos do Real Madrid para 2024. Tô falando do atacante da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia, de 22 anos, jogador do Napoli. Kvaratskhelia tem contrato com o time italiano até 2027.
Na temporada, 17 jogos até o momento, com 4 gols marcados e 5 assistências. Inclusive, nessa semana, Kvaratskhelia enfrentou o Real Madrid pelo Napoli na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo derrotado pelo placar de 4-2. Segundo informação do jornalista Ekrem Konur, para a próxima temporada, o Real Madrid tem Kvaratskhelia como um dos nomes na lista de desejos. É porque o Real Madrid não sabe ainda como vai estar o seu elenco até lá. Porém, caso eles precisem de um atacante de velocidade e habilidade pelo lado do campo, Kvaratskhelia pode sim ser um dos nomes procurados. É que aquilo, o Real Madrid tem, de um lado e do outro, Vinícius Júnior e Rodrigo. Uma dupla que tem bastante potencial, acabou de renovar contrato. Então, se o Kvaratskhelia fosse contratado, provavelmente ele ia ter que brigar pela sua vaga do time, ou então ter a consciência de que hoje ele seria banco. Já pelo lado do Kvara, ele tem como um dos grandes sonhos da sua vida um dia defender o Real Madrid. Então, quem sabe isso pode acontecer, mas não seria algo para janeiro, e sim para a próxima janela de verão, lá para julho, agosto do ano que vem. Porque parece que para essa temporada o Real Madrid vai com as peças que tem até o fim. Apesar da lesão do Vinícius Júnior recentemente, o Real Madrid deve agora apostar todas as suas fichas do Rodrigo, enquanto o Vini se recupera de lesão. Agora eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre as notícias desse vídeo. Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, essa foi a edição dessa sexta do Mercado da Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!